Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. O podcast de hoje foi trazido até você por Audible.com. Ganhe um audiolivro de graça para baixar e 30 dias para testar visitando www.audibletrial.com/Terceira Terra. São mais de 180 mil títulos para escolher e ouvir no seu iPhone, Android, Kindle ou MP3 Player. Now, roll for initiative, suckers! Olá, ouvintes! Olá, ouvintes! Estamos de volta para mais um Escudo do Mestre Review. Pode ser? O episódio que eu acho que, sem brincadeira, é um dos que eu mais me divirto fazendo, mas é Sim. também um dos que dá mais trabalho pra gente, né? Uhum. Exige. A gente tem. Aliás, antes de tudo, a gente sempre esquece, vamos nos apresentar. Importante. Pois é, eu sou o Chaz, vulgo Ravena, conhecido, né, por Chaz mesmo, Ravena no Twitter, onde vocês podem me encontrar no @Ravena com 2 Vs. Eu sou o Vitor, apelidado @Capivara no Twitter com KW. E, bom, agora que nós já nos apresentamos, esse é um episódio de review, a gente vai falar do 13ª Era, foi assim que traduziu? Isso, The 13th Age, o RPG da 13ª Era, que entrou em financiamento coletivo pela New Order Editora há alguns dias, né? Exato. Já faz uns diazinhos que tá da gravação desse episódio, acho que faz uma semana que tá em financiamento. E como a gente sempre faz nos episódios de review, vale dizer que nós dois lemos o livro, no caso a versão em inglês. Inclusive, eu gosto de falar que esse é um livro que eu apoiei ele bem no começo. Tem o meu nome lá naquela lista de apoiadores que ajudaram ao livro ser feito e tal. Meu nome tá lá. Esse jogo foi Kickstarter? Não, ele foi eu não me lembro se depois teve um Kickstarter, mas na época que ele saiu, o Kickstarter ainda não estava tão Ele grande. foi pré-venda mesmo, não foi? Foi um esquema de pré-venda que você apoiava o projeto e dependendo da época que você apoiava, você ganhava umas coisas. Então eu apoiei bem no começo, Então meu nome tá lá. Enfim, a gente leu, a gente jogou, a gente mestrou e a partir dessas experiências que nós vamos fazer o review. Na verdade esse é uma análise e ou resenha. Exato. Esse é um episódio que a gente deixou engavetado por um bom tempo, né? Porque nós lemos mais ou menos na época do lançamento do livro, acho que isso foi 2013, talvez. Talvez, não me lembro bem, 2012. Alguma coisa nesse delta. E eu joguei, acho que foi mais ou menos em 2013 ou 2012, alguma coisa assim o jogo, né? E desde então a gente falou, vamos gravar um episódio? Vamos. E nós deixamos, né? Foi virando aí com outros projetos que a gente foi tendo, outras coisas, ele foi um review que foi ficando para trás. E agora, com o anúncio, né, do financiamento coletivo da versão nacional, era um momento muito propício para a gente tirar essa ideia do fundo do baú aí, reler o jogo, relembrar algumas coisas e trazer uma discussão para você que não conhece o jogo e talvez queira uma opinião um pouco mais extensa, né, sobre o que se deve comprar ou não, você que está na dúvida. Espero que esse episódio ajude vocês a se decidirem. Pois é, então vamos lá. Vamos começar aqui com a nossa pauta, né? Eu acho que a gente primeiro fala qual era a proposta do 13ª Era quando ele foi concebido. Vale dizer que os autores são o Kenneth Hyfe e o Jonathan Tweet. O Jonathan Tweet, ele era... Eu fui saber depois, ele era pica grossa na TSR e no começo da Wizards of the Coast. Sim, ele foi um dos responsáveis no projeto do D&D terceira edição. Ele trabalhou na TSR, então assim, um cara veterano dos jogos, né? Inclusive, o Jonathan Tweet, ele virá ao Brasil.
no Sério? World RPG Fest. Olha só que legal. A convite do pessoal da New Order Editora. Se você entrar no site do financiamento, eles fazem eles gravaram um pequeno trechinho com ele, né? E ele vai vir e ele vai mestrar uma mesa de 13ª Era na World RPG Fest. Que foda. Não sei para quando, como é que vai ser a logística para você jogar essa mesa, mas o cara vai estar lá de repente. Mas eu acho que uma das primeiras vezes que eu escutei falar sobre 13ª Era foi você que descobriu e me chamou a atenção. E você falou assim pra mim, Vitor, esse jogo se vende com a seguinte frase: é uma carta de amor ao GM. Foi. Acho que foi mais ou menos isso que vendia, né? E ele é um jogo, pra quem não sabe, baseado em D20, né? Ele é como um meio do caminho entre o D&D 3.5 e a 4ª edição. Em alguns pontos ele vai ser muito próximo à 4ª edição, talvez em mais pontos do que eu gostei. Até porque vale dizer que o Kenneth Reif ele foi um dos lead designers da 4ª edição. Exato. E em outros pontos ele vai se afastar e vai chegar mais próximo do que era 3.5. Então ele tá 3.9 da vida, talvez. E em outros pontos ele adota mecânicas muito próximas dos RPGs narrativos. E que agora a gente vê o D&D começando a se fazer alguma coisa por ali. Esse era uma das grandes coisas que ele trazia, né? Ele vinha... eu acho que o lançamento dele antecede o Dungeon World. Ou não? Ou ele... Se não antecede, é muito Porque próximo. Mas os dois estavam em produção ao mesmo tempo. Porque eu acho que os dois têm muito essa coisa de você tem o seu jogo old school com elementos narrativistas. E esse jogo, ele é isso. Ele vai ter coisas que lembram muito D&D na mecânica, no grosso das mecânicas, mas ele vai ter 2 ou 3 ideias que são vindas aí de... A gente enxerga um pouquinho de Fate nele, um pouquinho de Burning Wheel e outros jogos narrativistas de sua época que ele tenta incorporar isso, né? Mas eu vou te falar que ele não é tão pouquinho não, porque ele vai a gente tá talvez se antecipando um pouco agora, mas ele tem certos elementos abstratos de design nele que são comuns a jogos narrativos e incomuns em jogos mais pesados. Eu cito, por exemplo, a maneira como o equipamento cuidado, em que você não tem uma preocupação de que armadura que seu personagem está usando, que arma que seu personagem está usando. O jogo assume que você usa armadura que te protege mais, arma que dá mais dano, e você descreve isso do jeito que você quiser, dentro de certos parâmetros, mas ele não tem uma tabela de armas, uma tabela de armaduras, que são coisas clássicas do gênero, enquanto essa questão mais abstrata tende a ser uma coisa de RPGs um pouco mais narrativos, por exemplo. O jogo, você... Acho que lá fora o PDF dele é uns $20, mais ou menos. $20 na drive-thru. E a versão impressa, não faço ideia quanto tava. Você lembra quanto você pagou na época, Jess? Na época, faz muito tempo, cara, mas eu paguei, sei lá, uns 30 euros, eu acho, né? Porque ele, por alguma razão, eu tive que comprar ele em euros na época, eu não sei qual foi essa razão. Mas eu lembro que na época o livro foi só uns 100 reais, né? Conversão do dólar ou do euro, qualquer coisa que fosse. Acho que foi uns 30 e poucos. Mas eu também paguei mais barato porque eu peguei ele bem no começo, como apoiador e tudo mais. Lembrando... Diga. Por que a gente tá perguntando isso se a gente tá aqui os dois na frente do computador? Não sei. Eu tô olhando aqui realmente R$19,90 PDF, eu não abri o negócio. Mas bom, E assim, enfim, acho que hoje em dia deve estar R$100 o preço que você vai conseguir, talvez um pouco mais com o frete. O que você recebe por esse preço? Você recebe um livro capa dura, né, colorido, 320 e poucas páginas, 322 páginas, pelo que eu tô vendo aqui. O 13 Age está $45. $45 a 3 e pouco, dá uns mais de R$120. Dá quase. Dá uns 150 pau. Dá uns 150 pau. Mais frete, etc. E você
Bom, por isso você vai receber para ele. Esse livro tem 600 poucas páginas, papel de boa qualidade, internacional, né? O que a Qualidade, gente a está capa também. acostumado. Não chega a ser algo que impressiona a qualidade. Eu diria que ele é uma qualidade média. Não é algo incrível. Não é o padrão de qualidade que você tem nos livros novos do RPG de Star Wars ou no RPG do Iron Kingdoms. Ou até no próprio D&D. Assim, a capa não é tão boa, o papel ele é mais grosso, não é tão... Mas não é ruim de nenhuma forma. Uma boa qualidade física. Uhum. Com uma arte bonita, na minha opinião, né? Eu diria que a arte dele é inconstante. Em alguns pontos ela é muito bonita, em outros pontos mais ou menos. Eu acho que ele tem uma coisa com a arte, assim, já que a gente vai entrar nesse ponto, que ele tem uma coisa de reaproveitar ilustrações dentro do próprio livro. Sim. Especialmente com relação aos icons que a gente já vai falar. Eu acho que ele até faz bem feito, mas de qualquer forma vocês vão ver que tem ilustrações reaproveitadas dentro do próprio livro. Sim. Esse livro é tudo o que você precisa para jogar a sua aventura de 13 Age. Ele tem as regras de criação de personagem, com opções de customização, etc. Ele tem uma parte do mestre sobre como rolar o jogo, como conduzir a aventura. Ele tem uma seção bem completa de bestiário, com monstros, etc., itens mágicos, tudo isso em 322 páginas, o que eu tava pegando para reler o livro, eu falei, acho que é realmente impressionante, porque ele dedica uma boa parte do livro a dar um certo flavor, né, algumas coisas, como os icons. Ele tem umas boas, eu não vou lembrar de cabeça, mas se eu me lembro bem, ele tem umas boas 30, 40 páginas de cenário. Sim, assim. Ele tem um tanto bom do livro, mas ele faz tudo isso em 300 e poucas páginas. Geralmente livros que tem essa quantidade de coisa vão até além, né? Faz 400 páginas, 600 páginas de livro. Vale lembrar que ele tem uma série de suplementos também, bestiário, tem o 13 True Ways, que traz classe nova, tem... muitas coisas, nem tantas coisas assim, né? Muitas coisas, o pessoal não é nível D&D, mas lançaram pelo menos o bestiário, o True Ways e um livro de itens mágicos, né? Que é o Loot. Alguns deles são metas no financiamento coletivo. Tem aventuras também que eles lançaram bastante. Inclusive uma aventura dele tá concorrendo ao Ennis, né? Sim. Esse ano. Mas bom, vamos abrir e adentrar o miolo desse livro, né? Assim que você entra no livro, passando um rápido capítulo de introdução, que ele fala sobre o livro em si, sobre RPG, etc., ele já traz, logo de cara, uma das coisas que é talvez o maior destaque do livro, talvez o carro-chefe, a inovação principal na qual o livro se vende, que são os icons, os ícones, né? Que basicamente ele pega aquela ideia de que todo cenário de fantasia medieval tem lá sua dúzia de NPCs poderosos, importantes, influentes, e que no final das contas significam conceitos. Ele abstrai isso, ele fala, você tem o conceito de um arquimago, o conceito de um rei dos orcs, o conceito de um rei lich, o conceito de um imperador, de um rei dos elfos, dos anões, uma porrada deles. E ele desenvolve, ele tem um cenário próprio, mas o cenário dele é muito bem pouco desenvolvido, um cenário bem um cenário básico, que traz algumas pedras fundamentais, ele deixa muitos espaços, mas são propositais. A ideia é que seja um cenário simples, reconhecível. Se você conhece um pouco de fantasia medieval, você vai olhar e aquilo vai ser familiar, mas suficientemente flexível para você poder customizar para a sua aventura. Ao mesmo tempo, ele fortemente recomenda que se você quiser abandonar o cenário deles completamente, você conseguiria fazer sem grandes dificuldades. Muito embora tenha alguns elementos no cenário que eu acho particularmente bastante interessantes. Como toda a questão especialmente a parte que mexe com os demônios e tal, eu acho bem legal. Mas... ele tem isso, mas por que isso então? Mas você, ouvinte, deve estar se perguntando, tá, e daí que tem os icons e tudo bem, todo jogo tem isso, não é? Mais ou menos. Todo jogo tem isso de certa forma e eles souberam, o jogo medieval, eles souberam aproveitar isso, eles souberam incorporar isso em uma série de nuances do jogo. Então o seu personagem ele vai se relacionar com esses ícones de alguma maneira, as plots vão girar em torno desses ícones de alguma maneira. É uma boa ferramenta para o mestre criar cenário e criar histórias e criar desafios e criar enfim
é uma ferramenta criativa muito boa e muito fácil de você trabalhar com ela, tanto para o mestre quanto para os jogadores. É legal porque assim, você lendo os ícones, né, do cenário, os icons, você tem essa versão que você imediatamente reconhece. Por exemplo, se eu falar que um dos icons é o Arquimago, ele já traz pra você uma série de coisas. Você sabe que ele é o maior mago do mundo e ele deve ter poder, ele deve achar entre os planos. Isso pode trazer Elminster na cabeça logo de cara, entendeu? Ou outros do seu cenário predileto. Talu de Victórias aí pro pessoal. Ou isso, Talu de Victórios. Isso pode trazer uma série de conceitos logo para sua cabeça. Ah, então ele é meio misterioso, talvez ele é um cara que você não consegue acessar muito facilmente, ele fala, sei lá, por enigmas, etc. Ou não, ele é um cara bonachão e tal. Você pode trazer isso e incorporar tudo isso ao seu jogo. E a ideia é que os personagens vão ter relações diretas com os icons. Os personagens são heróis desse mundo, eles são tão importantes para o mundo, justamente porque eles têm uma relação com os ícones, né? Uma relação importante. O jogo tem para deixar muito claro que o seu personagem, ele não é aquela, ele é cut above the rest, né? Ele é algo maior do que a média, superior, bem superior. Ele é um grande, desde o primeiro nível você já é um herói, você já é diferente. Você já é um cara que as pessoas dependem e que tem algumas coisas sobre você que são únicas. Inclusive eles vão depois desenvolver isso mais pra frente. Mas é muito interessante essa mecânica dos icons. Já tem uma série de ganchos, não sei se é uma mecânica, né? Mas enfim, esse conceito dos icons. Ele tem alguns ganchos de aventuras que ele te coloca para você ver como os icons podem funcionar. Eu lembro que tem um do Arquimago que é assim, o que acontecerá no dia que as proteções que o Arquimago colocou na realidade falharem. Porque todo ícone ele é apresentado com o local onde ele está, né? O local onde ele habita, um parágrafo de conhecimento comum sobre aquela pessoa. Isso. Aí vai ter uma parte que é tipo como ele se relaciona com os aventureiros, aliados, inimigos, e talvez a parte mais interessante que chama The True Danger, né? O verdadeiro perigo. E aí ele traz uma sementinha de trama que você pode usar. Por exemplo, um dos ícones que eu aberto aqui, que eu acho que é bem emblemático, é o Rei dos Anões. E aí, o verdadeiro perigo, sempre começam assim, né, as frases, tudo ficará bem desde que, né, então tudo ficará bem desde que o Rei dos Anões não retirar o selo do Salão da Vingança e recuperar o lendário Machado dos Sete Clãs. Cara, é assim, é uma frase simples. Tem uma campanha pronta. Que você já começa a puxar, peraí, o que é o Hall da Vingança, o que é o lendário Machado dos Sete Clãs, e por que se ele pegar vai dar merda? E o jogo nunca explica, tudo isso foi explicado. Isso não é trazido mais pra frente, isso foi colocado aqui que você pode ou não usar a seu gosto. Mas costumam ser ganchos de aventura muito interessantes, que fomentam a sua imaginação. E eu gosto bastante desse tipo de coisa. A gente falou que os personagens eles têm relacionamentos com os icons, e isso pode ser desde uma coisa muito literal, do tipo, meu personagem é filho do Rei dos Anões, é filho do Imperador dos Humanos, por exemplo. E esse tipo de coisa ela tem uma parte mecânica que cuida disso, que eu particularmente não gosto. Que é uma mecânica que você, na hora da criação de personagem, você escolhe, dependendo da sua classe, tudo mais, você tem um número de pontos de vínculo para você fazer vínculo, acho que são 5 pontos, alguma coisa assim. 3 pontos para você distribuir. Ah, tá. E aí você você faz uma distribuição desses seus vínculos com os icons. Quanto maior o seu gasto, mais você é próximo deles. Os icons eles são divididos por alinhamento, então você tem ícones bons, neutros, maus, e você pode ter uma relação muito próxima com um ícone negativo, mal sem ser mal, por exemplo. Ele pode ser o seu grande inimigo, portanto você está sempre próximo dele, alguma coisa assim. E você pode ser o cara que foi profetizado e que vai derrotá-lo, e por isso ele está sempre em cima de você. Enfim. Mas o ponto vai mostrar o quão frequente vai ser essa relação durante a aventura, né? Se de repente gastando um ponto só, aquilo vai aparecer de vez em quando. Ah, você é o herdeiro do rei, né? E aí, pessoas não te reconhecem e tal, de vez em quando. Ou se você gastar 3 pontos, você é o herdeiro do rei. Onde quer que você vai, o pessoal, puta que pariu, o herdeiro do rei, tá vindo na cidade, etc. Então você já tem uma coisa que você joga que vai moldando o mundo de jogo, né? O cenário em prol, customizando para aqueles personagens e para aquele jogo específico que você vai fazer. É uma ferramenta legal que dá uma ideia também para o mestre, logo de cara, bom, o que esse jogador quer ver
nessa campanha, né? Ele colocou que ele é o filho do rei e que ele é conhecido por, o que vai acontecer, o que vai ter, o que vai ser feito, etc. Nesse ponto, acho que até cabe dizer que o 13 Age ele é um jogo que beneficia-se muito se você tiver uma mesa de jogadores proativos. Apesar da semelhança dele com o D&D, que é um jogo talvez mais passivo, ele tem principalmente na hora da criação do personagem, ele dá muito espaço para os jogadores alterarem e mexerem com a questão e mexerem com o mundo, e mexerem como aquele mundo funciona. Depois a gente vai falar da criação de personagem em detalhes e explicar isso. Mas, então deu pra falar o suficiente dos icons ou você quer falar mais? Vale relembrar que a mecânica disso, que eu não gosto, é que, até essa parte dos pontos tá bom, só que cada ponto representa um dado, você vai rolar esse dado no começo de cada sessão, e com 5 ou mais aquele icon vai te fazer uma coisa boa, com 6 é uma coisa... se não 6 é uma coisa boa, ou 5 é uma coisa boa, mas com uma consequência, e eu não gosto dessa mecânica nem um pouco. Mas até mais pra frente a gente vai discutir, dar uma dissecada nisso. Eu também não me agradou muito, e muito do que eu li de review internacional, né, fora, geralmente é um ponto que o pessoal bate bastante discórdia no jogo. Você quer dar uma passando os icons, assim? Pelo menos quais Todos são? eles? Quais são por nome? Ok, vamos falar, que eu acho que chama atenção, vamos falar. Porque assim, você tem o Arquimago, né, o maior mago do cenário, etc. Você tem a Diabolista, que é alguém que fez um pacto com os demônios, né? Uma espécie de princesa dos demônios, etc. Todo aquele conceito do cara que quer abrir o portal do inferno e essa coisa. Vilã, poderosa e sexy, alguma coisa assim. Pois é. Você tem o Crusader ou Cruzado, né? Eu adoro esse cara. Que é uma espécie de paladino das forças malignas, mais ou menos. Ele é descrito como um campeão dos deuses do mal, né, dos deuses das trevas e coisas e tal. Ele é cara escolhido por esses deuses, só que ele foi escolhido para derrotar os demônios, porque se os demônios ganharem, o mundo vai ser destruído, vai se tornar um novo inferno, e os deuses não vão ter onde reinar. Então os deuses malignos fizeram esse cara ele lidera uma cruzada contra os Hellholes, acho que é o nome. Isso, com punho de ferro, né? Exatamente, que esses Hellholes são as fortalezas da Diabolista, são lugares que tem uma conexão direta entre o mundo e o inferno, o plano inferior. Exato. E é quase... Tem até uns elementos que me lembraram uma área de Tormenta, sabe? E ele vai lá e ele ficou muito famoso porque ele é o único cara que conseguiu... descer a porrada nesses lugares e conquistar o lugar na porrada e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que ele é um vilão, ele não é um vilão difícil de você... Um quê de anti-herói, né? Mas exato. Que você fica com aquela coisa, em algum momento esse cara vai se tornar um vilão, uma ameaça coisa foda. De, tipo, ele está combatendo os demônios, ele não tem limites, é o cara que vai... o cara que vai matar inocentes, torturar pessoas, e todos os meios são justificados para alcançar o fim que ele quer e tudo mais. Mas é um personagem bastante interessante, eu gosto bastante da ideia do Crusader. Você tem, em seguida, as pessoas que são reis, né, as figuras de estado importante, né, o rei dos anões, a rainha dos elfos e que tem o imperador. O rei dos anões, eu acho que é mais sem gracinha, assim, porque ele é, um rei de anões, não tem muito... Sabe, ele é bem arquétipo nesse sentido. A Rainha dos Elfos tem um conceito que eu gosto mais, porque ela diz que ela preside sobre uma corte... Os elfos, eles são muito próximos das fadas, né? Ele tem uma coisa meio corte do Cid, que esse conceito está bem presente aqui nessa Rainha dos Elfos. Então eles falam que ela tem a corte dela, e que na corte dela existem os altos elfos, os elfos da lua e os elfos Drow constantemente brigando pela atenção dela. E os elfos Drow são os que estão mais em desgraça no momento e tal. Mas é bem interessante esse conceito dos três povos élficos que brigam entre si, guerreiam entre si, tramam tudo mais para alcançar a atenção da sua rainha. É bem interessante. E o imperador, que seria o imperador do Império do Dragão, que eles chamam, né? Que é o seu império genérico humano. Você tem em vez de você ter vários reinos assim competindo, ele dá uma visão do mundo como se você tivesse um grande império, que é esse império humano, o Império do Dragão.
pode ser. Ele deixa meio aberto. A figura do imperador é uma figura que você pode colocar tanto para um lado positivo, quanto negativo, quanto neutro. Ele fala que o império pode ser desde o bastião de sabedoria e civilização, quanto pode ser um lugar em que os nobres oprimem os fracos. Depende do que o mestre quer. Vários dos ícones, ele traz alguma coisa sobre como você pode usar ele de uma maneira... Meio que não existem sistemas de alinhamentos no jogo, né? Mas meio se estivesse no bom ou no mal. Hã? Tem sim, leal e bom, tem tudo isso aí. Mas não influencia mecanicamente. Você não tem detectar o mal, smite evil, essas coisas. Não, mas os alimentos estão aí. Mas não é tão... Perdão, então não é tão rígido quanto em D&D da vida. Refazendo a minha fala. Mas o Imperador. Você tem o Great Old Worm, né? Que... Dragão velho. Que seria o velho dragão dourado, né? O dragão dourado ancião. Dragão dourado ancião. Alguma coisa assim, que é uma força do bem, né? Acima de tudo. Que meio que se... Grande campeão dos paladinos. Exato, grande campeão dos paladinos. É importante falar que é um cenário onde deuses não tem tanto destaque. É uma decisão de game design para favorecer os ícones, né? Talvez. Os deuses se manifestam através dos ícones. Então, você tem, por exemplo, o cruzado representa os deuses do mal, depois você tem a sacerdotisa que representa os deuses do bem, esse tipo de coisa, mas o seu contato, o que em outros jogos seria muito divino, sabe? Eu sou um paladino de tal deus, eu sou um clérigo de tal deus, isso vai mudar muito a maneira como o personagem age. Aqui não, ele é um seguidor da sacerdotisa, ele é um discípulo do cruzado, ele é a relação é desse jeito. E o Great Old Worm, ele seria uma figura que meio que se sacrificou para prender os demônios, né, para manter os demônios do mundo preso. Vale dizer que o jogo se chama 13ª Era porque o mundo é cíclico, né? Ela tem eras que vão e voltam, e em cada era acontece alguma coisa. As eras elas são de paz, mas enfim, a questão é que todo final de era existe um evento cataclísmico e coisa e tal que muda o mundo o suficiente para que se comece uma nova era. E eu acho que foi no começo da 13ª Era que um dos diabolistas, o diabolista... é bom dizer também que os Icons, alguns são eternos, outros se renovam. Alguns mudam de papel, né? Por exemplo, o livro deixa meio a entender que um outro que a gente vai falar agora, que é o Rei dos Liches, né? O Lich King, ele foi o imperador do passado. Mas ele exatamente voltou morto-vivo e quer reconquistar o seu lugar e tudo mais. E uma das diabolistas conseguiu abrir os portões do inferno e estava tendo uma invasão massiva. E a ideia é que o Great Old Worm ele foi até lá. Ele metaforicamente está sentado com a sua bunda gorda tampando o portal do inferno, lutando contra demônios pela eternidade. Você tem a figura dos três, né? Que são os três maiores dragões do cenário. Exato, que seria os três cromáticos. O dragão vermelho, o dragão azul e o dragão negro, se não me engano, né? É verde, eu acho. Verde? Não, azul. O verde morreu. O verde morreu, isso mesmo, os dragões cromáticos. Sendo que o vermelho é tipo não é visto há muito tempo, ele é uma criatura de fúria, uma coisa assim... Catástrofe natural quando ele aparece. O dragão azul, ele comanda uma das cidades do reino, né, que é descrito, e ele é meio que uma espécie de patrono da magia, alguma coisa assim. E o dragão preto eu não lembro direito o que tinha também, mas eu acho que ele comanda a cidade junto com o dragão dourado, com o outro, com o dragão azul. Ele é o cara ele é uma rede de espiões, ele tem uma coisa enfim, né, uma coisa meio ladina nele, de certa forma. Você tem a figura do High Druid, né, do Alto Druida, que seria... É interessante dizer também dos três é que eles estão juntos, porque a ideia é que separados, os três são uma ameaça menor do que os outros Icons. Mas se eles se juntassem algum dia, eles são tão grandes quanto qualquer um dos outros. A Alta Druida, que seria a figura desse druida sábio, antigo, né, que defende a natureza, defende na seu cenário pode ser uma das últimas grandes florestas, etc. No cenário deles, eles colocam que é uma druida nova, jovem, né? E que ela começa a entrar em conflito com o Império, porque o Império quer assumir o local, etc. Exato, ela tá defendendo as terras verdes contra o Império, mas ao mesmo tempo tem uma política meio... A gente deveria dar porrada na civilização pra voltar a ter o verde. Ele é neutro, mas você pode
trabalhar de várias maneiras, né? Você Sim. pode colocar ele até meio essa pegada ecoterrorista, assim. Sim, se for o caso. Você tem o Rei dos Liches, o Lich King. Por que não? Por que não, né? Que é o senhor de todos os mortos-vivos. Ele foi o imperador na última era e agora voltou e tal, etc. Tá aí o... Enfim. É legal que você não precisa dizer muito sobre alguns desses, né? Tipo, ele é o Lich King, pronto. Você tem o Orc Lord, que é uma figura que tá reunindo... me diga aí se você já viu em algum lugar, uma figura que tá reunindo os orcs e globinoides numa força massiva para invadir a civilização. Aquela coisa, dito que no passado houve um rei dos orcs e que ele foi uma ferramenta instrumental na derrotada do imperador. De demônios do imperador, eu não me lembro. Mas... Foi ele que matou o imperador e o imperador virou o Lich King. Acho que foi isso. Mas numa época que o imperador era cuzão, assim. Sim, sim. Eu lembro que o Rei Orc ele é uma figura meio heróica quando ele aparece da primeira vez e que ele retornou agora, depois de várias eras que não aparecia um Rei Orc, ele retornou na 13ª Era, e ninguém sabe se o Rei Orc tá aí pra ser uma força que vai lutar por alguma causa justa, se ele vai ser um avatar do caos e destruição, porque ele tem possivelmente o exército mais poderoso do mundo ao seu comando. Né? Você tem a sacerdotisa, né, a priestess, que ela comanda a cidade religiosa, né, o bastião... A grande catedral. Grande catedral, isso. Que é o bastião da religião e etc, né? Como a religião não é tão importante, eles colocam um esquema de que todas as religiões são cultuadas nessa grande catedral. Ela não é o avatar, mas é enviada dos deuses do bem, por assim dizer. Exato. Né? E você tem... e você tem o último, que é um dos meus prediletos, que é o Príncipe das Sombras. Que é a figura do maior ladrão do mundo, porque tem que existir um. E é interessante que ele, o maior ladrão do mundo, eles definem assim, ele rouba coisas como os sonhos de um deus, por exemplo, entendeu? É esse nível de ladrão. E, obviamente, ele é uma figura misteriosa que pode estar agindo em alguns momentos a favor, em alguns momentos contra, etc. Eu acho que tem uma menção que ele roubou, tipo, a bondade do diabolista. Alguma coisa assim. Conceitos muito legais. É um dos que tem mais flavor. E é isso. Você não é obviamente obrigado a usar todos, né? Seus jogadores vão fazer as relações e você vai ter um pool aí de 3 a sei lá quantos na sua mão. Mas uma coisa que eu garanto, ouvinte, que você deve estar pensando agora: nossa, que tal cenário que eu gosto, o Diabolista é tal cara, o Lich King é tal cara, o Rei Orc é tal cara. Pois é, esse é o intuito da coisa. É muito fácil, é muito fácil. Se a gente não falasse nada, se a gente só falasse que existe o Lich King, o Orc Lord, a Rainha dos Elfos, você não precisa ler o texto, você já vai ter na sua cabeça a sua visão do que é aquele personagem. Sim, por isso que ele é um ícone. Por isso que ele é um ícone. Bom, o livro segue indo para o capítulo de criação de personagens. A gente vai fazer um mashup aqui de criação de personagens e já entrar em alguns detalhes mais técnicos de raça e classe, né? Então, ele é um jogo, ele é D20, né? Então, os stats que você já está acostumado. A mecânica é basicamente escolher uma raça mais uma classe, mais algumas coisas extras que dão o sabor especial do jogo, que a gente já vai falar. Sim. Mas raças, você tem as raças, a sua seleção dos favoritos da fantasia medieval, né? Então, elfo, humano, anão, gnomo... Tem gnomo? Não, halfling, meio elfo, meio orc... E ainda tem uns extras... Subetnias, né? Tipo, elfo da lua, elfo drow... Isso, elas são bem simples as raças, com bônus em 2 atributos, a sua maioria, e um poderzinho racial à parte. Sim. Não tinha uma versão de Warforged nesse jogo? Tem, porque quando chega no final das raças, ele traz 3 extras e uma deles é alguma coisa Forged também, que é a sua versão do Warforged, né? Então você já poderia sair aqui pensando na sua campanha de Eberron. Inclusive o Keith Baker, criador do Eberron, ele lançou no blog dele um guia de conversão de Eberron para Sim, que ele até troca alguns ícones por algumas das casas, etc. Sim. É bem interessante. Não é difícil ver um personagem como, por exemplo, a Lady Vol, como Lich King. Sim.
umas E coisas você assim. pode usar cada casa como um ícone separado. Você pode colocar Também. mais do que 13 ícones, né? Você vai ter várias Também, casas. também. É legal porque essa mecânica dos ícones você pode aplicar para qualquer cenário. Você pode pegar os. Mas a gente vai falar disso depois também, das mecânicas que você pode roubar desse jogo pra qualquer cenário. Mas é isso. Classes. As classes desse jogo também, elas têm são uma mistura aí das suas favoritas da terceira edição, né? Então você tem coisas clássicas como o guerreiro, o mago, paladino, ladrão, clérigo. Acho que você não tem nenhuma classe muito diferente, Não. muito Inclusive eles unusual. cortam algumas. Tem uma das clássicas que ficou de fora, que foi o monge. Você não tem monge e você não tem druida. Durante a produção do jogo, o monge e o druida não estavam legais, assim, eles estavam com muita dificuldade para balancear o monge e o druida, então eles lançaram depois essas classes no 13 True Ways, que é um suplemento, mas, olha que legal, quem comprou o livro na pré-venda, eles disponibilizaram essas duas classes que estavam prometidas para o livro básico, para quem comprou o livro naquela época, sem precisar de comprar o 13 True Ways também. Aí, maneiro. Então, Veio como pra você PDF? Veio PDF. Aí, maneiro. Então você teria essas classes, não tem nenhuma classe mais diferente. As classes elas são bem reconhecíveis no que elas fazem. Mas todas elas vão trazer diferenças mecânicas e subsistemas. Nesse ponto, eu queria fazer uma parte para dizer que aqui é um dos lugares em que eu acho que o 13 brilha. Porque, diferente de outros jogos do D20, eu acho que ele pegou o que a quarta edição fez de bom em certos aspectos, em que cada classe é completamente diferente uma da outra. Jogar de bárbaro é totalmente diferente de jogar de guerreiro, totalmente diferente de jogar de paladino, e elas são classes que, como vou dizer, cada uma delas tem uma submecânica única daquela classe. É todo um set de ferramentas para você brincar na hora que você está jogando com aquela classe, que só aquela classe vai ter. Eu acho isso muito legal. O guerreiro, por exemplo, para dar um exemplo, ele vai ter muitas mecânicas baseadas em você rolar o dado e você tirar um resultado par ou ímpar no dado. Sim. E par ou ímpar vai ser o trigger para uma habilidade específica do seu guerreiro. E aí você vai limitar, tipo, par maior que 15, ímpar maior que 17, ímpar... E você vai, assim, fazendo as manobras de combate do guerreiro e tudo mais. É muito interessante. Ele também, vale dizer que ele divide as classes em níveis de complexidade. Boa. O que eu também acho uma coisa interessante, especialmente para jogadores novatos, porque eu já vi isso muito na minha mesa. Nunca joguei RPG na vida, quer jogar de mago, um DD 3.5, e o cara, ele se sente... Como é que eu traduzo overwhelmed? Enfim, ele se sente sobrecarregado de coisas, muita informação, muita coisa. Aqui ele te dá um guiazinho, ele fala, o guerreiro é simples. Como é que guerreiro você se sente simples. arrependido? É tipo isso. E vai subindo numa escala de complexidade, até que você chega lá em geral, os conjuradores são mais altos. Talvez o clérigo. Acho que o clérigo é o conjurador mais com complexidade mais baixa, assim. Vale lembrar que a gente fala conjurador e tudo mais, não tem sistema vanciano de magia. Não. Ele é muito toda a parte mecânica do jogo, ela lembra muito D&D quarta edição. Então você tem poderes diários, poderes por encontro, poderes tipo, não é bem diários, na verdade eles falam uso à vontade. Você tem aqueles que você pode usar uma vez por combate, que é o por encontro normal, e você tem o diário, né? Então eles mudam os nomes, mas mantém, né? É que não é diário, né? Porque isso é uma coisa... Não é diário, é por long rest, né? É outro ponto que eu dou para o 13 Age. O 13 Age é um jogo... apesar dos defeitos que ele tem, a gente vai falar dos defeitos que ele tem depois, dentro do que ele se propõe a fazer, ele é um jogo que eu diria que tem uma maestria de design excelente em quase todas as suas facetas. Então, por exemplo... nessa questão mecânica mesmo, eu acho um jogo muito bem desenhado. Quando você vai falar por exemplo, quando você vai falar dessa mecânica de descanso, ele não define que você recupera seus pontos de vida ou qualquer coisa assim quando você quando você dorme de um dia para o outro. Ele diz que após 4 combates você pode ter um descanso longo e você recupera tudo. Aproximadamente 4 combates, um tanto que na narrativa faça sentido. Exato. Se você cortar muito antes ou qualquer coisa assim, você não é também do tipo, a gente lutou com 2 goblins numa dungeon, ficou 3 semanas numa cidade, fomos lutar depois e estavam ainda com os ferimentos da luta com os goblins. Não é isso. Mas se pra narrativa
fizer sentido, por exemplo, essa mesma situação, os jogadores eles estão numa jornada árdua, num território perigoso, tentando chegar do ponto A ao ponto B para uma informação, e na primeira semana eles lutaram com goblins, na segunda semana eles encontraram orcs, na terceira semana eles encontraram não sei o que, para você demonstrar essa exaustão da viagem, você usa essa regra e só depois do quarto combate que você vai ter tempo para descansar, recuperar seus recursos. Então, novamente ele abstrai essa coisa, mas ela funciona muito melhor dentro. Mecanicamente, ele impede os jogadores de fazerem certas coisas que aconteciam muito, do tipo, encontro torrei todos os poderes diários, vou dormir 6 horas depois, tô recarregado, tô fodão de novo. Ele tem esse tipo de sistema para limitar esse tipo de coisa. Tentar limitar. Uma coisa que as classes fazem é que a gente já falou isso, mas o dano e de uma certa maneira a C, né, dos personagens, eles vêm de um conceito mais abstrato. Você não tem tabela de armas, né? Você tem referências, claro, a diversos tipos de arma, mas as classes vão estar escrito quanto de dano ele causa com uma arma de 1 ou 2 mãos, por exemplo. Né? Então o guerreiro causa 1d10 de dano com uma arma de uma mão. E esse número evolui conforme você passa de nível. Né? Sim. Uma coisa que vale a pena dizer também é que ele nunca te dá, raramente ele te dá mais de um ataque por turno. Ao invés disso, ele vai aumentando quanto dano você rola. Aumentando bastante o dano, porque você ganha mais ou menos um dado por nível. Né? Chega um ponto que você tá lá o guerreirão rolando 5d6 de dano. O level cap eu acho que são 10, então você dá tipo 10 dados DX, né, de dano. Então vem essa coisa de você rolar mais em níveis mais altos, você rolar esse pool de dados para calcular o dano, etc. O que vale lembrar que também é uma maneira interessante de lidar com questões como o guerreiro quadrático e o mago quadrático e o guerreiro linear. Não acontece nesse jogo, de nenhuma maneira. Tanto pela limitação que os conjuradores têm de poderes diários, por enquanto e tudo mais, quanto por, enfim, o que as classes porradeiras conseguem fazer, né? As classes tradicionalmente mais limitadas conseguem fazer. A AC ele vai definir que existem armaduras leves, médias e pesadas e que seu personagem é melhor usando uma delas. Isso é meio como a classe, meio naquele flavor. Como é que essa classe deveria parecer, agir, lutar, se portar? Então, um ladrão, ele vai ter certos bônus, etc, para usar uma armadura leve. Quer dizer que você não pode, se quiser usar uma armadura pesada, você pode, mas você vai perder algumas habilidades do ladrão, perder algumas outras coisas. Inclusive, se eu não me engano, a armadura pesada vai te dar menos defesa do que a armadura leve. No geral ela vai acabar, você vai acabar somando os redutores, perdendo coisas. Não, mas não é nem somando o redutor, cara, é muito simples, se eu me lembro bem. Você vai ter lá, tipo, armadura leve, CA tanto, pesada, CA, tipo, sei lá, leve 15, pesada 12. Não, a CA se mantém. A CA ela vai aumentar, mas você vai perder em outros pontos da ficha. Entendi, ok. Você vai perder mesmo. Mas de qualquer forma, assim, é aquela decisão estilística, né? Você olha, o ladrão, ele deveria estar usando uma armadura leve, o bárbaro, ou isso, ou sem armadura, não é? É mais para esse flavor, mas funciona muito bem. Uma coisa que esse jogo faz bem, por exemplo, é que você pode fazer um ladrão, e era uma coisa que eu já comentei isso no Escudo do Mestre, que você faz o ladrão e você imagina ele atirando facas e usando adagas e não sei o que lá, e você vai olhar o dano da adaga, era um D4 e não servia pra porra nenhuma. Dependendo de alguns jogos que você tava. E esse jogo dá pra você habilidade. Acho que você dá D6, D8 de dano com o ladrão. Você dá um dano bom até. E você pode fazer isso e falar que é uma espada curta ou que é uma adaga, e tanto faz. Então você pode fazer o seu ladrão que luta com adagas, mas que é mortífero com as adagas, etc, etc. Que é uma coisa que... regras que favorecem o flavor, o sabor do cenário, né, o estilo, sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu não me lembro se as classes são definidas em roles, que nem elas eram não tem. D4. Não tem? Tá. Deve ter alguma... Lógico, no design da classe deve levar isso em consideração de alguma maneira. Mas não é explícito. Mas não é explícito, não tem. Entendi. E você tem também uma série de feats que você pode escolher quando você escolhe a sua classe.
que trazem para você habilidades, várias delas passivas, né? Que vão modificar algumas habilidades de classe, permitir que você demore menos para usar certas habilidades ou recupere mais rápido alguma delas, e vai dar um pouco de customização pro seu personagem. Em geral, eu gosto muito dessa mecânica. Ela lembra até alguns jogos de videogame. É aquela coisa, seu personagem tem o poder A. Quando você compra um talento, tem 3 talentos diferentes que modificam o poder A. Você escolhe um deles e agora o seu poder A faz uma coisa diferente, tem um efeito a mais, um dano a mais, enfim, cada um deles tem alguma coisa. É bem interessante, eu gosto desse sistema de E a talentos. maior parte deles tem uma progressão com nível. Então, a partir do momento que você alcança, ele pode, sei lá, dar um bônus de mais 1 numa habilidade de classe sua. A partir do momento que você atinge o nível 5, ele dá um bônus de mais 3. Quando você atingir o nível 10, esse bônus vira mais 7, entendeu? Por exemplo. É bem legal. Então você pode comprar escolher aquele feat para customizar o seu personagem sem necessariamente se preocupar naquela coisa de que isso vai ser muito legal agora, mas quando chegar lá pra frente, dane-se, eu vou ter gastado um negócio à toa, né? Então eles têm essa coisa de evoluir e tornar seu personagem cada vez melhor, né? No dano, no que ele faz, etc. Ele aumenta com... Várias coisas ajudam ele a aumentar o poderio durante o... Eu diria que toda a parte mecânica do livro, essa parte de criação de personagem é bem rápida em comparação com outros jogos de D20. Não tem tantas escolhas que você tem que fazer, as escolhas são significativas, mas elas são bem, sabe, você não tem que... Os talentos estão ali na sua cara, até tem uns talentos genéricos e tal, mas você não precisa ir para um capítulo de talentos e um de talentos. Aí vai muito do seu background, porque é aquela coisa, pro meu nível de criação de personagem, que a gente tá aqui mais ou menos na metade da criação, né? Aqui já era tipo assim, já tá demorando demais essa porra, cara. Já tem muita coisa pra olhar, muita coisa pra ver. Mas eu sou o cara que, criação de personagem pra mim menos do que isso até, né? Comparando com um jogo como Pathfinder, comparado com um jogo como D&D quarta edição. Se você comparar com quais são os competidores de nicho dele, D&D, na época que tinha a terceira e a quarta, Pathfinder. Hoje em dia você pode comparar com a quinta também. Comparar com isso, talvez com a quinta nem tanto. Tá ali, tá. Mas acho que pau. Por ali. Mas depois ele vai abrir pra você as outras coisas que vão definir o seu personagem. E agora o assunto fica sério. Now we get the deal. Lembra que eu falei que precisa de um grupo proativo para jogar isso aqui? E este é um dos motivos pelos quais isso é verdade. Que uma das coisas que você tem durante a sua criação de personagem é que você escolhe uma coisa sobre o seu personagem que é única e verdadeira. Isso é uma coisa que não pode te dar poderes extras, você não pode escolher do tipo, eu sei voar. Porque isso te daria um poder que não... fogo. Não. Exato, não cabe. Mas você poderia falar, eu tenho asas, eu só não sei voar. Ou então, eu saí ileso de um incêndio que matou uma cidade inteira, eu não sei porquê. Mais do que isso, você é a única pessoa no mundo que tem aquilo. É algo que seu personagem tem e é único. Então, eles até usam exemplos do livro, por exemplo. Eu sou o único Halfling Cavaleiro de Dragão. E agora, a partir desse momento, você sabe que não existem Halflings Cavaleiros de Dragões. Então é um momento em que os jogadores também podem dar input na criação de personagem. Se você falar, eu sou o único Drow bom, sabe, sou o Drist. Então, a partir desse momento, todos os Drow são maus. Se você chegar e falar, eu sou o único Drow mau, então todos os outros Drow são bons. Uma da aventura que eu rolei, que foi muito boa, foi baseado nesse exemplo que você falou, que um dos meus jogadores falou, eu sou a única pessoa que sobreviveu a um ataque do dragão vermelho. Então ficou definido, tinha uma vila, o dragão vermelho do nada apareceu, foi lá, incinerou essa vila, tudo virou cinzas, e aí o pessoal chegou depois e cafugando as cinzas tinha um bebê elfo no meio. E aí, cara, por que isso aconteceu? Por que o dragão foi lá? Que porra de elfo é esse que sobreviveu? 1 milhão de histórias. 1 milhão de coisas que podem vir, sabe? Ganchos. E até coisas mais diretas. Um exemplo que tem no livro que eu acho muito bom é um cara que falava, eu sou a única pessoa que sabe a verdadeira natureza da diabolista. Essa é muito boa também. E ele dizia que ele sabia que a diabolista era uma pessoa boa no final das contas, e ele tinha todo um esquema de... Eu lembro que, olha como o livro usou isso, ele falou, o exemplo do livro,
Foi um jogo de convenção, eu acho, alguma coisa assim, mas foram uma sessão ou duas no máximo, e que tinha um jogador que tinha essa coisa, dele era o único que sabia a verdadeira natureza da Diabolista, e um outro jogador disse: a minha morte trará o fim da 13ª Era. E aí eles foram que foram, e aí eles acharam um lugar, acharam um ritual, acharam um esquema, e eles descobriram que a Diabolista, na verdade, tinha sido possuída por um demônio mega poderoso e blá blá blá, e que o cara, que era o cara cuja morte traria o fim da 13ª Era, era vinculado a esse ritual, não sei o que. Então o mestre falou: se você todo mundo do grupo achava que o cara estava errado, que estava maluco, mas ele é o único que sabia a verdade sobre a Diabolista. Então ele falou: se você matar esse cara nesse ritual dessa forma, você vai fazer esse demônio ser expulso e a Diabolista ser purificada. E aí ele foi, matou o cara, e aí nesse momento a Diabolista foi purificada, os Hellholes se fecharam, e a Terceira Era chegou, porque é um evento tão grande que a 13ª Era chegou ao fim. Então a morte do cara trouxe o fim da 13ª Era, porque o outro cara, enfim, ele teve um puta arco de história legal, porque o que dois jogadores definiram nessa criação de personagem. Então é uma mecânica excelente que eu recomendo roubar para tudo que é jogo que isso faça sentido. Essa mecânica, ela ajudou a criar o grupo de personagens mais diferente e mais, assim, interessante do ponto de vista de ganchos de aventura, sabe? Que eu já tinha visto e já tinha feito em muito tempo. Os personagens eram muito, muito, muito únicos mesmo. Tinha um outro personagem que definiu que ele era o portador da espada que havia matado o Lich King, quando ele era o imperador. E que ele era a única pessoa capaz de segurar essa espada. E a parada era essa: ele era a única pessoa capaz de segurar essa espada, porque quem encostava na espada morria. E aí, porque ele já criou relações com o Lich King atrás dele, com medo que esse cara tivesse vindo e tarará, nheco. Então, assim, tinha N coisas que podiam colocar. Eu acho que é uma mecânica puramente narrativa, tá? Isso não traz nenhum benefício mecânico. O livro é muito explícito. Ele até fala que em caso você poderia até conceder algum benefício muito parvo. Se você trocar da classe. Isso, tem uma coisa lá que eu acho. Mas a parada é você. E eu acho que esse é o ponto. Porque quando você fala pros personagens, pros jogadores, alguns vão virar realmente escolhendo: eu queria ser imune ao fogo, eu posso não sei o quê. E aí você tem que deixar muito claro isso, de não poder ser, não vai dar vantagem mecânica, não vai poder ser usado no combate. É para dar o sabor e para criar uma história. E só isso, se você tirar tudo do livro e você ficar só com essa mecânica e aplicar ela ao seu próximo jogo de fantasia, eu te garanto que você vai ter alguns dos melhores personagens que você já mestrou ou já criou. É uma excelente ferramenta de criação de personagem e de criação de mundo colaborativo. Já que a verdade sobre esse personagem restringe o que é verdade sobre o mundo. Exato. Muito, muito foda essa mecânica. E aí tem outra mecânica que eu acho muito, muito foda se você tem jogadores proativos. Essa mecânica, essa é a parada. Você precisa realmente de jogadores um pouco mais proativos. São os backgrounds. Porque o jogo não trabalha com perícia. Né? Ele não trabalha com perícia como assim, lista de perícias e você escolhe da lista, perícia por classe, etc. O que ele trabalha é o conceito de background. Você tem um pool de pontos, 5 pontos, que você pode distribuir entre os seus backgrounds. Você pode criar quantos backgrounds você quiser. Tá? Você pode criar um background de 3 pontos, de 5 pontos, ou você pode criar 5 backgrounds de 1 ponto, etc. O que são esses pontos? Digamos que você esteja criando um ladrão, certo? E aí você quer que seu ladrão faça coisas de ladrão para o seu personagem. Você pode criar uma espécie de background, ladino, e colocar 3 pontos nisso. Então, ladino mais 3. Em determinado momento da aventura, quando você está jogando, o mestre, você pode falar para o mestre: não, quero passar despercebido, quero escalar um muro, quero tentar abrir essa porta, quero tentar dar um pick-locking, quero tentar bater a carteira da pessoa. O mestre olha e fala: tudo bem, você tem algum background que seria interessante nessa jogada? Tenho aqui ladino. Então usa esse bônus na rolagem. Eu também gosto de usar o background como um momento de você definir. O livro também fala disso, quem é o seu personagem. Porque é diferente você ter. É muito parecido com aspectos do Fate. É muito diferente você ser um ladino de você ser um cara que foi treinado pelo serviço de espionagem do Dragão Negro. O mais simples é você pensar numa profissão.
Ah, eu sou um ladino. Mas muito mais interessante seria você colocar assim, fui treinado pela Guilda do Corvo. Agora você definiu que existe uma Guilda do Corvo, ela treina ladrões, e o que mais ela faz? Pô, não sei, tá definido no cenário que existe a porra da Guilda do Corvo, entendeu? Você chega lá e coloca Cavaleiro da Ordem de não sei É quem. bárbaro Então, das montanhas X, né? Criado nas montanhas do não sei o quê. A ideia é que você. O mestre chega em determinados momentos, né? E você, mestre, eu queria fazer tal coisa. Ele olha e fala: olha, é interessante, você tem algum background que podia te ajudar? Ah, eu tenho isso. E aí você rola com esse bônus. eu acho que é um sistema muito bom, muito, muito bom. Ele tem alguns problemas de tipo. Assim, eu acho que é uma coisa de jogar, de abrir um pouco a cabeça, mas ele é um sistema muito fácil de você exploitar ele, porque os backgrounds funcionam assim, depois você rola um D6, se você tirou igual ou menor do que o número do seu background, você teve sucesso no que você Não, estava não, tentando é fazer. bônus no D20. É bônus É bônus D20? no D20. É D20, é dificuldade normal, aí D20 mais o bônus, mais um atributo relevante. Ué, Skill nossa, test então normal. talvez isso tenha mudado da época que eu li o livro, mas eu lembro de ter lido essa coisa do D6 um tempo atrás, e isso melhora um pouco o sistema pra mim. Mas, porque na época do D6 era complicado, acho que deve ter tido alguma versão beta que era esse D6 e eu E não não. pegou o resto. Exato. Mas bem, bem interessante saber disso. Porque aí sim é uma mecânica interessante, porque eu nunca gostei muito de listas de perícias gigantes de um monte de Não, jogo. terrível, terrível. Eu acho que tem pouquíssimos jogos que isso funciona, tem alguns jogos que isso até cabe, vá lá, mas não são muitos, pra falar a verdade. Então eu gosto de ver essa mecânica, eu acho que é uma alternativa interessante, uma alternativa narrativa que constrói coisas pra história e ao mesmo tempo é funcional. E no final das contas, quando alguém escolhe uma lista de perícias, a pessoa tá tentando ter uma série de coisas que o seu personagem é capaz de fazer. Se você for um personagem proativo, um jogador proativo e souber pensar nisso, o seu personagem vai fazer exatamente o que você quer. Você não vai precisar mais pensar naquela lógica do tipo, tá, quais perícias eu preciso pegar para esse cara aqui ser um membro da ordem de cavalaria de não sei das quantas. Eu preciso de cavalgar, eu preciso de cura, eu preciso de heráldica, eu preciso de história, eu preciso. Não tenho ponto. Eu preciso. Não, você põe na ordem do cavaleiro de não sei das quantas e você é isso, e você tem todas as habilidades que seriam razoáveis presumir que um cara dessa ordem tenha. Eu acho isso muito, muito bom. Eu acho que uma das coisas. Eu acho esse sistema excelente. Assim, ele é tão bom que eu não sei como isso não se tornou o novo padrão para qualquer sistema. Qualquer sistema que você fosse criar daqui para frente. Para mim, isso aqui reinventa a roda em matéria de perícia. Mas, uma coisa que aconteceu no meu grupo é que isso depende muito de como vai ser usado. Meus jogadores, eles tinham uma visão com perícia que é muito assim. Existem, sei lá, 4 perícias que são realmente úteis. Sobrevivência, primeiros socorros, furtividade e mais uma. Então, eles criavam, sei lá, um background que era mais uma coisa do sabor, e os outros eles ficavam, agora eu preciso de um background que inclua sobrevivência. Eu vou colocar aqui alguma coisa. E aí todos tinham os mesmos, entendeu? Eu acho que o mais diferente foi um cara que jogava de mago, e eu achei isso muito interessante, que o mago dele era meio que um cara de academia, assim, pesquisador, sabe? E ele fez um que era tipo professor em criptozoologia, que a ideia era que ele tinha conhecimento sobre monstros e coisas Muito assim. bom. E eu achei muito maneiro, diferente, uma coisa que deu um puta sabor pro personagem, mas outras pessoas, assim, tinha uma boa e depois outras 2 backgrounds meio tapa-buraco, entendeu? Eu acho que é uma questão de jogar com esse pessoal, de mostrar que não é bem isso, mostrar que esse jogo é muito parecido com D&D, mas ele não necessariamente é um dungeon crawler, e eu gosto muito desse aspecto dele, a gente vai falar disso depois. Então não tem necessariamente só 5 skills úteis. O jogo é tão aberto que as skills, e o sistema de backgrounds é tão bom que ele é tão útil ou tão inútil quanto a sua imaginação for capaz de usar isso. Sabe, eu acho que é muito interessante a maneira como você pode usar essas coisas se você abre um pouco a sua cabeça. Porque o membro da Ordem de Cavalaria, sei lá, dos Cavaleiros da Luz, para copiar aí Uns certos certo cenários cenário. nacionais. Exatamente. Você pode chegar e você
pode usar isso como uma maneira de se apresentar, de você conhecer Áldica, de você ser reconhecido pelos seus inimigos, de intimidação, de Dependendo tanta até coisa. uma maneira como se portar na nobreza, dependendo de como tiver. Exatamente. Cara, é asas da imaginação. Se você chegar, eu pelo menos como mestre, se o jogador chegar pra mim e falar assim, eu acho que meu background é relevante sim nessa tarefa, por quê? E começa a me explicar, eu acho fantástico. Também Se o cara acho, eu tiver acho o excelente. mínimo de lógica, eu vou achar muito bom, de coerência, não é nem lógica, coerência dentro da narrativa, né? Toda vez que ele fizer isso, ele tá desenvolvendo mais o personagem dele e o background dele, então é muito desenvolvendo bom, isso mas... com o jogo, né? Durante o jogo, que é a Exatamente. parte, eu acho que é o que tá mais em voga com o game design moderno, que é você criar seu personagem e partir logo pra aventura, e no meio da aventura você ir criando coisas que melhoram e dão mais vida a esse personagem. Inclusive, isso foi um comentário muito bom que você fez agora, me fez pensar umas coisas. Mas, enfim, é muito válido. E eu concordo com você, é um sistema muito bom, devia ser usado em mais lugares, mas infelizmente não foi. Eu gosto muito dele. E a última parte que você coloca, a gente já tinha adiantado, é a sua relação com os icons, né? Você recebe 3 pontos e você pode distribuir esses pontos entre 1, 2 ou 3 icons, como você quiser, né? Você pode falar se esse ponto é positivo ou negativo. O jogo só deixa... só não permite ou não aconselha que você tenha uma relação positiva com o icon maligno. Porque é um jogo sobre heróis e ele acha que isso não vai estar muito em acordo com o tipo de história que quer ser narrada. Mas ainda assim, se você criar um... Você ainda vai ter um certo trabalhinho mecânico, mas você consegue fazer se você quiser. Até o livro dá umas sugestões, tipo, a diabolista te ajuda e não deixa você morrer, não quer que você... Por que ela faz isso? Você não sabe. Quais são os planos que ela tem pra você e tudo mais. Então, o próprio livro te dá uns conselhos de como inverter essa lógica, mas no geral, enfim. E se parasse aqui essa mecânica, eu achar ela muito boa. A próxima parte é que fica estranha, né? Eu também Porque a acho. ideia é que quando você está jogando, no começo de cada sessão, os jogadores rolam os dados referentes aos seus icons. E aí você está atrás de 5 e 6. O número 5 e 6 significa que a relação com aquele icon vai ser... não importa quantos 5 ou quantos 6, mas ela vai ser presente naquele jogo. E o 5 é uma relação negativa com o icon, o 6 é uma relação positiva com o icon. Então, por exemplo, digamos que você tem uma relação positiva com o imperador, você é um arauto do imperador, ou maior cavaleiro do reino, o que você quiser ser. E você rolou uma relação negativa, né, uma consequência negativa que vai vir nesse jogo. Então você pode chegar num lugar onde o imperador não é bem visto, onde tem um monte de gente que está tramando uma conspiração, etc. E vão reconhecer você e falar, olha lá, o cão do imperador, não sei o que lá, e eles vão atrás de você, isso vai gerar um combate, um conflito de alguma maneira. Por exemplo, assim, um exemplo bem simples, banal. Mas a relação no geral, a coisa não funciona tão bem, né, Chess? Exato. Por que eu não gosto dessa mecânica? Primeiro, 5 ou 6 em 3d6 que você vai rolar, a chance de não aparecer em várias sessões é razoável. E é chato a sua relação com o seu icon nunca entrar em jogo se o dado não disser que ela entra em jogo. E ao mesmo tempo, existe uma mecânica que faz isso, bloqueia você de usar isso de uma maneira interessante. O fato de que essa mecânica existe dificulta você poder fazer coisas como, sei lá, você é o principal discípulo do Arquimago, então você chega numa universidade e você dá carteirada, sabe o que? Eu sou discípulo do Arquimago, não sei o que, papapá. E isso te ajudar na hora de você fazer alguma coisa. Você se sente travado, porque se não sai o 5 nem o 6, foda-se. Então eu não gosto dessa mecânica, nem um pouco. Eu tive uma experiência muito pequena com o jogo, assim, eu joguei uma sessão onde eu tentei usar essa mecânica no começo e adaptar o jogo que eu tinha em mente para os resultados que vieram nos dados. Não foi tão bom. Eu não sei se de repente você rolar os dados, terminou o jogo, vai para a próxima, antes da próxima sessão, se terminou o jogo, a gente vai marcar a próxima, a gente já rola os dados agora para o mestre já ter isso em mente e pensar. O livro ele sugere algumas coisas do tipo,
se na sua aventura você planejou que, sei lá, um item mágico ia ser importante, sei lá, espada, matadora de dragões, não sei das quantas. E aí você rolou que o cruzado ia ser importante na sua aventura, você fala que a espada é matadora de dragões, que um campeão do cruzado te emprestou, te deixou com você, você encontrou ele ferido, enfim. Você linka um elemento que já existe no seu planejamento, é um dos ícones. No geral, assim, ele é o terceiro dos três elementos que tornam os personagens assim, 38 tão diferentes e o que criou muito buzz em cima desse jogo. E eu acho mais fraco de todos essa relação com o Icon. Os outros dois funcionam tão bem em sua simplicidade. Esse é complicado demais para fazer uma coisa que não deveria ser assim, não é elegante. Eu não sei, é uma mecânica. Foi a que mais ficou meio sambando. Quando você lê o livro, você sente que os próprios autores também não sabiam muito bem o que coisa fazer com essa mecânica. E no geral, em outros reviews que eu li me preparando para fazer esse episódio, é consenso que não vi ninguém falando assim, olha, ao contrário das outras mecânicas que todo mundo bate palma e elogia e fala de excelentes experiências, essa daí eu nunca vi. Era geralmente falando, olha, tentei usar, não deu muito certo, tal. Então, uma coisa que precisava ser trabalhada, talvez, no sistema. Não sei também se algum suplemento mexeu nisso. Também não sei. O que eu costumo fazer nessas horas é eu paro a mecânica que, você tem 2 pontos com o Imperador, então beleza. Então eu tento refletir a ficção pra representar isso e parei por aí, sabe? Se o cara ele tem 2 pontos positivos no Imperador, ele vai ser reconhecido. Eu tento levar isso em consideração na hora que eu tô fazendo os meus jogos. E parei aí. Então. Beleza. Vamos passar para a próxima parte do livro? Podemos. Eu acho que a gente não precisa dissecar o combate em todas as suas pequenas. Que a próxima parte do livro é o combate. Em todas as suas pequenas nuances, mas vale dizer que é um jogo de D20, então o combate é o que você estará fazendo a maior parte do tempo. Eu acho. Ele foi desenhado, foi criado para ser rápido em comparação com outros jogos de D20, né? O que ele é, a minha experiência demonstrou, ele é de fato bem mais rápido. Sim, você Pathfinder. Você tem várias coisas que vão te ajudar. Você tem o próprio fato do seu personagem dar mais dano, subir muito dano a cada nível, vai ser importante para você, né? Mas você tem mecânicas próprias, como por exemplo o Escalation Dice, né? Isso é bem interessante. Essa é uma mecânica boa pra gente conversar. A ideia dele é um dado que representa o momento do combate, né? Então a cada turno ele começa em 1, você põe lá na mesa, ou 0, não me lembro agora, mas você põe lá na mesa. Ele recomenda que você use um dadão, pra ser bem invisível, e é um D6, e a cada turno que passa, você aumenta a face do Escalation Dice. Cada vez que você aumenta a face dele, os jogadores ganham aquele bônus para acerto e dano, ou só acerto, não me lembro, mas... Acho que é para acerto e dano. Eu acho que é acerto e dano. Enfim, um dos dois. Eles ganham aquele bônus da face daquele dado para acerto e para dano. Então, esse é um ponto que já facilita, porque quanto mais o combate dura, mais rápido e mais dano, mais você acerta, mais dano ele você tá dando. para no 6, e aí você vai ter mais 6, e tem coisas que podem fazer diminuir o Escalation Dice e subir, e adversários, monstros, não se beneficiam do Escalation Dice. O que acontece é que o Escalation Dice, dependendo de onde ele está, ele pode engatilhar habilidades únicas, né? Sim, um isso é bem dragão interessante. pode passar a fazer um ataque diferente quando o Escalation Dice estiver no 3 ou mais, por exemplo. Isso é bem legal. Assim como os jogadores têm habilidades mais poderosas, que eles só podem usar quando o Escalation Die estiver no 4 ou no 5, sabe? O finisher do Super Sentai, essas coisas. Você precisa ter um momento, a batalha tem que estar indo algum tempo para você ter acesso a certas habilidades. Eu acho que é uma mecânica muito interessante, dá um sabor diferente pro combate, deixa ele menos monótono. Eu gosto. Uma outra coisa que ele faz para tentar tornar mais rápido o combate é que você causa dano mesmo quando você erra o ataque. Muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes geral. você tem habilidades que vão permitir que quando você erra, você tá metade do dano. Em vários pontos. Então é uma coisa boa, assim, para evitar aqueles combates arrastados, demorados, sim, né? sim. Ele vem meio para quebrar isso.
do pouco que eu joguei, ele ainda é um pouco mais demorado do que eu gosto que um combate seja. Mas também, comparando com os Mas ao mesmo concorrentes dele, tempo, eu acho que vale a pena dizer que o combate do Touching Age, ele mantém elementos estratégicos e técnicos que quem joga D&D costuma gostar. Ele não usa grid, por exemplo, mas ele usa um sistema de distâncias abstratas que, na minha opinião, se o seu jogo não tem um foco pesado em combate e você não usa grid, você tem que ter um sistema desse, porque medir em metros sem usar grid não funciona. Isso é uma loucura. Isso aí devia ter morrido nos anos 90. Mas ele usa um sistema de abstrato, então aquela coisa engajado, perto, longe. Ele tem algumas poucas manobras de, por exemplo, você pode interceptar uma pessoa se você está passando, sei lá, o cara está a uma distância longe, você está perto, ele vai tentar, sabe, aquela coisa do um guerreiro tenta passar pelo seu guerreiro para chegar até o mago, você pode interceptar esse guerreiro. Tem algumas coisas que você pode fazer, como ações de interrupção e tal. Por que eu estou falando isso? Porque ele é rápido, ele é bem mais rápido do que D&D 4ª edição ou Pathfinder durante seu combate, mas sem perder aquela coisa que quem gosta, eu particularmente gosto, do tipo, eu vou usar tal habilidade em tal distância para fazer tal combo, para derrubar o cara no chão, para o outro cara poder usar uma habilidade diferente, melhorar minha situação, para tomar cobertura contra esse ataque, para remover aquela, para dar um buff, ele tem toda essa parte tática e estratégica do combate, ele não abandona isso como jogos como Dungeon World ou Old Dragon, qualquer coisa assim fazem, que o combate é basicamente rola D20, vê se acerta ou erra e você descreve isso de algum jeito que você quiser. Enquanto aqui não, você tem essa parte tática, mecânica e tática. Mas, novamente, eu dou ponto pro design do jogo. Ele é tão bem feito, é tão elegante, essa parte que eu acho que ele consegue ser rápido sem ser complexo. Eu acho muito bom ele tem esse ponto do ele jogo. tem aquela coisa de você ter uma habilidade de cura menor que você pode usar no meio do jogo, tipo Healing Surge, Second Wind, me chame como que você quiser. Você tem um número limitado disso que você pode usar no meio do combate para se recuperar. E, de novo, você recupera até essas curas, né? Você recupera quando você faz um full heal up, que é aquela cura maior, né? Aquele descanso prolongado que você faz depois de 4 ou 5 combates. Mas ele tem esse lado de você poder curar, né? Mais uma coisa que aproxima um pouco do aspecto da 4ª edição, né? E ele tem inclusive uma mecânica por seu personagem, quando ele desmaia, morre ou cai, você não ficar você jogador não cruzar os braços e ficar sem fazer nada. Você tem uma mecânica que chama Fight in Spirit, lutar em espírito, que em seu turno você pode narrar alguma coisa que está indicando que o seu personagem está motivando os demais. Por exemplo, sei lá, seu guerreiro caiu em combate. Aí você narra, o Bárbaro viu meu guerreiro caindo em combate, nós somos amigos. Isso desencadeia uma fúria nele, ele corre gritando meu nome, ergue o machado, e você pode dar um bônus para os seus colegas de combate, um bônus pequeno, acho que é um +2, que pode durar 2 ou 3 turnos, etc. E você pode ficar fazendo isso, passando para os seus colegas, né, ou descrevendo um flashback onde você mostrou uma nova técnica para um combatente, ou você conversou alguma coisa. Então você ainda pode estar ali no meio do jogo, criando coisas, adicionando flavor ao combate e à história, e influenciando mecanicamente aquele combate, né? Eu gosto bastante dessa mecânica desse jogo, eu achei isso bem interessante. Enfim, acho que do combate é mais ou menos isso, né? Acho que do combate in a row, os principais pontos que são assim mais complicados. O resto é muito D&D-like. Se você já jogou um jogo D20, você sabe o que é. Rola um D20, soma, tem que virar AC. Você faz o teste versus a defesa da pessoa. Pense na 4ª edição e você vai estar chegando mais ou menos no que se propõe o combate aqui. Sim. Eu acho bem funcional, bem rápido e bem gostoso de jogar para quem curte esse tipo de jogo. Ponto pro combate. O próximo capítulo é um capítulo voltado para os mestres, né? Que é o Running the Game. Eu acho um capítulo muito bom. Ele traz alguns conceitos diferentes para você usar como mestre, né? Conceitos que normalmente são comuns em alguns jogos narrativos que eles trazem para um jogo de D&D, o que é diferente. Ele traz, por exemplo, todo o conceito de você fazer o failing forward, né? O cara rolou um teste, ele falha no teste,
mas você descreve o resultado de maneira que aquilo não bloqueia a narrativa. Você consegue o que você quer, talvez com um custo, ou você consegue o que você quer, mas você desencadeia uma armadilha. É aquele. O resultado, o sucesso parcial, como a gente tá ficando acostumado jogando jogos da Apocalypse Engine, por exemplo, né? Eu acho que tem um exemplo no livro que eu gosto bastante, eu não lembro se é desse livro, mas é um exemplo bom para isso, que é algo do gênero, o jogador faz um teste tentando pular de um telhado para o outro para tentar se infiltrar num castelo, e ele falha. Então, em vez de fazer ele cair, tomar dano, não conseguir pular, que é só causar ele tentar pular de novo, isso ele cair aí não causa nada interessante para a narrativa. Então, ele pula, só que em vez de cair onde ele queria cair, ele cai um andar abaixo, no meio de um salão de festa, que todo mundo viu ele ali de repente. Como é que ele vai lidar com isso? E você cria uma situação interessante, mas ele conseguiu pular pro prédio que ele queria ir. Que, de novo, é um conceito que a gente já tá vendo em jogos narrativos. Acho que o Burning Wheel trazia isso muito. Mas aqui ele vem e ele massifica isso para você. Ele traz e bate nessa tecla para você se esforçar nisso. Ele divide o jogo em tiers, né? Que seriam os níveis do jogo, né? O Adventure, o Champion e o Epic, né? Bem parecido com o D&D 4 também, só que funciona melhor aqui. O jogo vai até 10 níveis, não 20, né? E você divide esses níveis nos tiers, né? Ou 30 como o D&D 4. Ou 30 como o D&D 4. E aí a ideia é que as locações que você vão estar, etc., tudo isso aplica-se os tiers. E isso vai definir, por exemplo, dificuldades da rolagem, né? Então, por exemplo, no Tier Adventure, a dificuldade básica para você rolar um teste é 10. Né? Então, se você está de repente numa floresta e você definiu que aquela floresta é um Tier Adventure e o pessoal precisa, sei lá, caçar para sobreviver, procurar um rastro, alguma coisa, se for um teste normal, vai ser 10. Se for um teste difícil, vai ter um incremento de 5. Né? E ao mesmo tempo você coloca quanto maior for, mais isso vai subindo, e você é recomendado a criar o mundo de maneira consistente. Então, se nessa mesma floresta o coração da floresta é conhecido como o coração da floresta amaldiçoada, em que um demônio morreu e o corpo dele, sei lá, foi uma coisa muito, muito sinistra nesse aspecto, e você define que no coração da floresta o tier é Epic. Então, se os jogadores acabarem indo pra lá, os testes vão ficar muito mais difíceis, eles estão fodidos. Não era pra eles estarem lá agora, mas o mundo é coerente nesse aspecto. Você pode fazer isso, criar lugares que são mais difíceis. Se os jogadores forem para lá, eles vão sentir isso, né? E até o contrário, fazer o jogador fazer um backtrack, ele vai ter que voltar nesse lugar. E antes era tão difícil fazer o teste, agora ele já está num nível mais alto, fica mais simples, né? Então, isso cria uma coerência narrativa, impede aquela coisa de que, quando a gente é nível 1, tudo que aparece é Goblin e Kobold. Aí agora que a gente é nível 5, morreram, né? Não, foram extintos os Kobolds e os Goblins. A gente vai pro mesmo lugar, a gente só encontra, sei lá, Quimera. Só existe isso. Então ele dá uma narrativa, uma solução interessante para esse tipo de rolagem. Ele tem um sisteminha de criar encontros, nada muito complexo. É baseado no Tier bem simples, que você pega numa tabela e você cruza o Tier com o número de jogadores e com isso você traz O que é um encontro fácil, difícil? Se você quer um encontro fácil ou difícil, qual é o level do monstro que você quer utilizar, né? A evolução, ele tem alguns métodos, uma das coisas que eles defendem, por exemplo, é os jogadores passam de nível quando o mestre acha que deve, é o que eu gosto particularmente. Ele tem uma coisa de falar que você ganha um nível para cada 3 ou 4 curas completas, né? Full heal. Exato. Ou algo semelhante, você pode substituir uma cura completa por um momento incrível na história, enfim. O cara passando uns 10, 15 combates é o suficiente para ele subir um nível, né? Mas a coisa não é tipo tabela de XP, cada monstro dá X de XP, não tem muito esse sistema. E também tem uma coisa do loot, né? Você tem para cada vez que você dá um heal up por nível, você tem um ganho fixo de peças de ouro. E isso assim, refletindo o loot que você teve nesse último combate, etc, naquela quantidade de combates. Que é um conceito abstrato,
mas que envolve um valor fixo. Não sei o quanto que eu gosto disso. Eu gosto desse sistema desde que você use ele. é, eu gosto dele como uma guideline. A quarta edição tinha uma coisa bem parecida, que ele dividia o tesouro que você tinha que ganhar naquele nível em pedacinhos. E você podia, tipo, sei lá, se você vai fazer 10 encontros, só tem 10 pedacinhos. Você põe um pedaço de tesouro em cada encontro, mas isso não fica legal. Então, sei lá, você pode fazer vários encontros sem tesouro, mas aí você matou um monstro que tinha um lar cheio de tesouro, você põe vários amontoados de tesouro naquele lugar. Se fizer algo parecido com isso no 13 Age, eu acho que vai, sabe? Você colocar. E nem sempre só monetário, né? Você pode substituir o valor monetário para dar poções, itens, algumas coisas para os jogadores. Então, por esse lado, eu acho ok. Se bem que vale dizer que em 13 Age dinheiro é bem menos importante isso que eu ia falar. Ele tem esse lado que dinheiro não importa tanto. Isso porque o 13 Age tem uma relação diferente com itens mágicos, né? Que geralmente é um grande motivador de você ganhar dinheiro em D&D ou jogos do mesmo tipo. Você tem uma relação diferente com os itens mágicos. Muito porque você em muitos pontos não vai precisar daquele item mágico. Sim. Sua classe, quando você aumenta de nível, você dá mais dano. Você tem o Escalation Dice no meio do combate. Você tem muitas habilidades pro seu personagem. Tanto que ele define os itens mágicos em itens mágicos consumíveis. E aí você tem poções, óleos que você pode aplicar na sua espada, que eu acho um conceito legal. Então, tipo, vou lutar contra um troll que você é vulnerável a tal coisa, eu aplico um óleo na minha Fall Witcher aí, na minha espada e tudo mais. Que esse você pode comprar com dinheiro. E você tem os itens mágicos verdadeiros, que eu não me lembro se é nesse jogo que todos os itens mágicos são inteligentes, ou a maioria deles não, nesse acho que não. Acho que esse aí era coisa do eu lembro que tinha um esquema que... Não era? É verdade, acho que é do jogo, tô confundindo. Mas enfim, esse jogo ele tem um esquema de que os itens mas nesse aqui tem um esquema de que os itens mágicos têm uma certa personalidade e que você tem um limite de quanto você pode carregar e senão a personalidade dos itens vai começar a influenciar na sua e tudo mais, o que é legal. E os itens mágicos verdadeiros, eles costumam ser coisas mais interessantes, mais grandiosas e não só um bônus de mais 1, mais 2 pra fazer alguma coisa, sabe? Eu gosto dos sistemas de itens mágicos que eles têm aqui. Os itens mágicos nesse jogo, eles são classificados também nos Tires, né? No Adventure, Champion e Epic. Então, Adventure, o bônus é de mais 1, se eu não me engano. Todo item mágico Adventure, que o bônus que ele precisa dar, ele vai dar mais 1, entendeu? Então, além disso, ele pode fazer alguma outra coisa interessante. Um adendo aqui é que uma coisa que eles fizeram, existe um suplemento para 13 Age, que é o Book of Loot, né, que tá como uma das metas do financiamento coletivo. Em português, se for liberado, se chamará Livro dos Espólios. E a ideia é que o cara faz um livro de itens mágicos, só que ele traz os itens mágicos dividindo por icon. Então você tem o capítulo do Arquimago, aí você vai ver uma série de itens mágicos que se relacionam com o Arquimago de alguma maneira. Então é mais uma coisa relacionando a isso e que ajuda a melhorar esse sabor do jogo, etc. Eu gosto, ele não tem, eu acho que é bem interessante, ele dá uma boa solução pro efeito árvore de Natal. Isso não acontece em 13 Age. Pra quem não gosta disso, o 13 Age tem soluções boas pra isso. Por exemplo, só o fato de que você nunca pode comprar um item mágico, você tem que consegui-lo em aventura, já ajuda a resolver esse problema. O próximo capítulo é o capítulo dos monstros, que eu acho que eles fazem uma coisa legal de... Eles conseguem colocar muito monstro, cara. Tem muito monstro nesse livro. Porque os stat blocks dos monstros são bem simples. Bem simples. É o Tire, né? Nível do monstro, Tire. Os monstros têm dano fixo. Então, esse monstro dá 5 de dano por ataque. Isso ajuda. Já que por um lado você vai ter uma rolagem de dano alta com os seus outros jogadores, né? Se bem que o jogo tem sistemas pra tipo, eu causo 10 D6 de dano. Não, você rola um D6 mais um bônus fixo. Você tem um sisteminha assim que você pode usar também se você quiser. Mas os monstros, de novo, todos eles são divididos por qual icon ele está relacionado. Então você pode usar isso também para amarrar mais ainda as coisas do seu cenário. Os ícones não são os ícones à toa, né? Eles realmente moldam o cenário.
E eu gosto muito da maneira como as habilidades especiais dos monstros funcionam. Elas são interessantes, elas são evocativas, elas normalmente têm um trigger que pode ser do combate, pode ser de Escalation Die, pode ser quando o dragão for ferido de tal maneira, ele usa a baforada, ele voa pra longe. É bem interessante. Além da descrição dos monstros, que apesar do stat block pequeno, as descrições são bastante interessantes. Você faz stat block pequeno, sobra muito pra você descrever. Então tem bastante flavor pra cada monstro. E assim, cara, tem muito monstro mesmo, sabe? O seu clássico de fantasia medieval vai estar aqui e não vai fazer falta, sabe? Orc, dragão, quimera, troll, bugbear, essas coisas assim, sabe? Esse arroz com feijão, ele tá aqui no livro e você não vai ter falta disso. Tudo isso no mesmo livro, né? Ele tem um bestiário separado que expande ainda. E eu gosto bastante do bestiário. Inclusive, eu acho que o bestiário dele estava concorrendo esse ano no Ennis ou foi no passado? Puta, acho que foi esse ano? Já não lembro. Eu não me lembro, mas. Eu não me lembro, mas ou esse ano ou ano passado estava concorrendo, que é um bestiário bem legal mesmo. O próximo capítulo é o cenário. Que vai. Ele vai tratar de trazer o pouco que eles têm de cenário definido, né? Então, como a gente falou, o Império do Dragão, mapa do mundo, os Hellholes, 3 ou 4 cidades importantes de destaque, cada uma com um ganchinho de aventura. De novo, ele oferece informação, etc., mas tudo é muito flexível, muito customizável. Na minha opinião, é um dos melhores, na sua simplicidade, é um dos melhores cenários que eu li em livro de RPG para fantasia medieval dos últimos anos. Eu concordo. Ele é muito evocativo, ele traz muitas ideias interessantes. Se você soma os icons mais o que você tem pro cenário, você não precisa de mais nada. E tudo isso sem precisar, sabe, de 15 reinos. Alô, no Menera, que tem 10 reinos e todos são iguais. Sabe? Tipo... uma coisa que é muito interessante, como ele é muito pouco detalhado, ele mexe com conceitos, você sempre melhora os conceitos na sua cabeça, porque não é detalhado, então é excelente, ele te dá uma ideia, o Crusader tem o hábito de transformar os Hellholes que ele captura em fortalezas dele, então disso já tira ideias, puta que legal, se ele tivesse uma parada que ele usa o poder do inferno pra fazer alguma coisa, essas ideias já começam a ouvir na sua cabeça. E não é uma coisa que o cenário te proíbe, não é assim, ou não, tal ideia é legal, mas tal detalhe é uma merda. Ele não te dá detalhes, então você sempre melhora os conceitos que ele traz, que eu já acho bem interessantes. É um cenário muito bom se você for criativo e para construir em cima. E ele não te atrapalha o cenário, é bem interessante ele faz nesse sentido. O que é também uma coisa que eu falo que são decisões de game design mais modernas e que são mais interessantes. Em vez de ele descrever 10 mil reinos, cada um com cidade, cada ali um micro ganchinho, não, ele vai até onde importa, cara. Ele vai descrever 4 cidades, trazer para você aqueles ganchos, e mais importante, ensinar como você vai construir. O livro inteiro tem gancho de aventura. No livro inteiro, sabe? Você tá lendo uma passagem explicando uma regra e o cara usa um exemplozinho e já é um gancho. Então, quando você chega nessa parte do livro, que tá lá pro final, a gente tá chegando bem no finalzinho do livro, você não tá na sua cabeça que faltou coisa. Muito pelo contrário, você tem a sensação que você tá cheio de ideias, você não sabe onde começar. Acho que foi um dos livros mais gostosos de ler, assim, de RPG que eu li na vida. Porque quando eu tava chegando nesse final, eu tava com a cabeça pipocando de ideia. Sabe? É bem bacana. Então ele tem depois disso ele traz uma lista de itens mágicos, a gente já falou bastante disso. Sim, uma listinha de itens mágicos para não falar que não. E traz uma aventura que eu acho bem marromeno. Nossa, que talvez seja o ponto mais fraco do livro, é a aventura que ele traz, cara. Porque, em tese, ele iria usar essa aventura para te demonstrar todos os conceitos do jogo. E falha miseravelmente. Porque assim, tudo que a gente falou é de um jogo bem customizável pro seu grupo, pra sua aventura, sua campanha. Cara, é muito difícil você fazer uma aventura pronta que consiga pegar tudo isso. Eu acho que eles melhoraram com o tempo, porque inclusive aventuras deles, do jogo organizado deles, concorrem no Ennis, né? Sim. Mas eu acho que essa prática veio com o tempo. Essa aventura, se eu não me engano, antes deles lançarem o livro, eles fizeram várias versões dela. Até chegar numa minimamente aceitável. E ela é muito ruim, cara. Muito ruim. Inclusive foi ela que eu mestrei.
Tentei mudar muito ela e aproveitar só os combates que estavam, né? Só a espinha dorsal e mexer o máximo que eu podia na aventura pra tornar ela mais a cara do meu grupo, mais, né, fazer mais sentido, mas não deu muito certo. Não deu muito certo. É o ponto mais fraco do livro mesmo. Na minha opinião, se você quer conhecer 13 Age, não use esta aventura. Eu também acho. Crie sua própria, Vai, invente seus próprios vai direto na conceitos. sua Bem própria melhor. aventura sem problema nenhum. Cria da forma como você quiser, do jeito que você quiser. Essa daqui, pule essa aventura sem problema. Pois é. Então vamos para nossas conclusões? Conclusões finais sobre o livro. Muito bem. Vitor, quer começar? Cara, eu posso começar então. Olha, é o seguinte: 13 Age, como eu disse em vários momentos do livro, foi um livro que eu gostei muito de ler. Eu acho que ele tem ideias fantásticas. Eu me questiono porque, assim, eu acho que a resposta é meio óbvia, etc, mas de qualquer forma, para mim esse jogo ele tem dois mundos tão diferentes. Por um lado, ele traz os icons, ele traz o cenário, ele traz o background, ele traz o One Unique Thing, que são mecânicas diferentes e que são incríveis, sabe? Na sua simplicidade, são excelentes, são muito boas. Por outro lado, ele traz um combate que é D20, assim, e por mais que, óbvio, para quem jogou D20 várias vezes, etc, acompanhou, ele é uma melhoria, ele tá mais streamlined, etc, mas para uma pessoa como eu, que não foi um jogador de D20, que não gosta, é mais D20. Então, eu fico me questionando, por que os criadores escolheram D20, né? Claro, tem toda a coisa de você ter uma base instalada de fãs, de você poder vender esse jogo, mas eu fico me perguntando se de repente as mesmas pessoas que tiveram as ideias por trás do Unique Thing, dos icons, etc., fizessem um sistema do zero, se a gente não teria um RPG muito diferente e muito bom, muito maneiro, sabe? Então, por um lado, eu tenho essa coisa de que é um jogo de D20, né? Então eu não vou. Não vai ser o jogo pra mim, apesar de ter mecânicas que eu adoro. Eu acho que ele é um jogo também que eu não. Eu acho que o jogo parte do pressuposto que quem tá jogando ele já teve alguma experiência com D20. Eu não sei se. Não é que eu acho que para o jogador que tá começando agora, RPG, ou que nunca jogou D20 não sabe nada, não vai conseguir jogar o jogo, que ele vai ser difícil. Eu não acho que é isso. Mas eu acho que vários momentos do jogo ele parte do pressuposto que você já conhece aquela mecânica. Não sei, foi um feeling que eu tive lendo o livro. Ele parece muito isso, ó, tipo, você que já conhece D&D e tal, tá aqui o nosso e que ele é diferente, etc. Então eu questiono um pouco se você que está pensando em comprar o livro, etc., se você que não conhece D20, se esse aqui seria o melhor jogo para você, ou se seria o melhor jogo para uma pessoa que nunca jogou RPG começar o hobby. Não sei se seria, tá? Posso estar enganado, deixo a pergunta no ar, não tenho uma resposta definida para isso, mas eu questiono. No final, a maior crítica que eu faço é D20, e eu não curto D20, então é um jogo que não é pra mim. Mas talvez o maior elogio que eu possa fazer ao 13 Age, para você que quer saber se vai comprar ou não, que é o seguinte: quem me escuta aqui no Escudo Mestre sabe que eu não gosto de D&D, nunca gostei, etc. Esse jogo se aproxima muito da quarta edição, que é um jogo que não me dá o menor tesão, que eu nunca tive vontade de jogar, que eu passo batido sem problema nenhum. E mesmo assim, mesmo lendo, mesmo tudo isso, eu ainda peguei o jogo e fui mestrar uma aventura, mesmo sabendo que quando chegasse a parte do combate eu ia achar muito ruim. Mas ele foi bom o suficiente em todo o resto para me fazer ir atrás, encarar e jogar, tá? Então talvez esse seja o maior elogio que eu possa fazer pro jogo. Então tire suas próprias conclusões em cima disso. Se você é um fã, acho que vale a pena conhecer. E você, Chess? Então, eu tenho algumas opiniões parecidas com as suas, algumas diferentes das suas. Mas, por exemplo, você fala que pra você, uma coisa que você comentou, eu achei bem interessante, é que ele é um jogo com ideias narrativas geniais e que o D20 atrapalha. E pra mim ele é um jogo com mecânicas incríveis de combate muito bem desenvolvidas, que as mecânicas narrativas acentuam. Então, nesse aspecto, talvez seja o que
cada um procura do jogo, I guess. Mas eu gosto muito da mecânica do 13 Age. Eu acho que é um jogo muito, muito, muito bem desenhado. Ele é um jogo divertido de ser jogado. Quando você vê as habilidades das classes, dos monstros, mecânicas como o Escalation Dice e tudo mais, tudo tá ali para criar um combate divertido. Não necessariamente mega super balanceado, embora ele seja provavelmente a versão do D20 mais balanceada que você tem por aí. Talvez não com D&D Quinta, for pensar por esse lado, mas ele é muito... Ele não sei se ele faz o combate mais balanceado do mundo, mas também não é isso que eu quero. Mas ele faz um combate extremamente divertido, em que um monte de habilidades diferentes estão sendo usadas, é inesperado, é cheio de ação. E pra quem gosta desse estilo mais tático de combate, claro, ele nunca vai ser tão complexo quanto o Pathfinder, ele nunca vai te dar a mesma profundidade tática de um D&D quarta edição. Ele tá aqui se propondo a ser um meio termo entre esses jogos como o Iron Kingdoms, como o D&D quarta, como o Pathfinder e jogos como o Dungeon World ou como, não sei se Dungeon World, mas enfim, jogos mais abertos. Vamos colocar assim. E eu acho que ele consegue. Eu gosto muito desse estilo. Eu gosto das misturas que ele faz. Eu acho que as mecânicas de RPG narrativo que ele traz só acrescentam o jogo. Eu tô com o Victor aqui. Eu acho que elas são ideias muito, 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 muito boas. Mas eu acho que elas são ideias muito, muito boas que foram pensadas para serem como colocar assim, para ser o glacê em volta do bolo, e o bolo é a parte mecânica, é o D&D, é o D20. Você está comprando esse jogo, você vai comprar ele pelo D20, ele é uma versão do D20, sempre não esconderam isso de ninguém, e eles a versão deles desse sistema, assim como o Old Dragon é a versão da Redbox, assim como o Pathfinder é a versão da Paizo. E eu acho que eles fazem um trabalho muito, muito bom. Quando eu joguei, a minha experiência não foi tão legal assim com um jogo, mas eu acho que em grande parte teve a ver com, vamos dizer assim, que o grupo de jogadores que eu tinha na época, com algumas exceções, ia ser difícil de ser um jogo bom de qualquer maneira, não importa o jogo. Então não digo que é culpa do 13, é um jogo que eu quero jogar de novo, mas ainda não tive oportunidade. Mas eu gosto muito dele. Toda vez que eu leio sobre 13 Age, eu volto a me interessar pelo jogo, eu vejo o quanto eu gosto do 13 Age. Eu acho que ele tem um design sólido, eu acho que ele tem uma apresentação sólida, eu acho que é um livro excelente. Se você for pensar nas opções, ainda mais que ele vai ser lançado agora no Brasil, se você for pensar nas opções de D20, fantasia medieval que você tem no Brasil, e aqui eu coloco Old Dragon, Tormenta, Pathfinder da Devir agora, e é isso, né? Eu acho que ele é o melhor de longe, mas de longe, dentre todas essas opções. Especialmente considerando que o Pathfinder da Devir não vai ter o suporte que ele merece. Então, se esse jogo sair no Brasil, você gosta de D20, você gosta de aventura medieval fantástica, e você gosta dessa coisa com um pouquinho mais de regra, dessa coisa de um combate um pouquinho mais tático, de uma classe de personagem um pouquinho mais robusta e com habilidades e tudo mais, um jogo um pouquinho mais tradicional, eu acho que o 13 Age pode ser um bom jogo para você. Eu acho que ele é um bom jogo de transição entre alguém que está muito acostumado com um jogo muito mecânico para começar a ter contato com coisas mais narrativas, ou para alguém que está muito acostumado com jogos narrativos começar a ter contato com algo mais mecânico. Concordo com o Victor que eu não acho que seja um jogo particularmente bom para iniciantes, que ele de fato parte do pressuposto que você conhece várias mecânicas. Muitos do livro ele fala sobre correção para problemas que, a não ser que você tenha jogado D20 antes, você nem sabe que existiam. Então eu concordo com o Victor que ele é um jogo para veteranos que já jogaram outros sistemas D20 e não se sentiram totalmente satisfeitos, e até por isso estão procurando um jogo novo, mas que enquanto essa nova proposta de jogo novo, eu acho o 13 Age um jogo bastante excelente. Eu gosto muito dele. Maneiro. Então, acho que é isso, né, gente? Nosso review, resenha, também conhecido como análise do 13ª Era. Espero que vocês não fiquem muito confusos com a gente indo entre português e inglês o tempo todo, mas assim que a nossa cabeça funciona. Verdade. Pois é. E espero que o financiamento coletivo aqui no Brasil seja bem sucedido. Estou torcendo para isso. Pessoalmente, eu acho que nenhum de nós dois vai apoiar, mesmo porque você tem a sua cópia.
E eu tenho a minha cópia digital e tô feliz com ela, é o que me basta, né? Então. Mas eu possivelmente compraria suplementos, eu não tenho vestiário, eu não tenho algumas coisas. Assim, a cópia física, né? Os PDFs eu tenho. Mas o que eu gostaria de ter. Lembrando então... que no momento que sai esse, a gente falou um pouco de preço no começo, no momento que sai, que a gente tá gravando esse episódio, a meta mais barata que você pode pagar para ter o livro físico com frete grátis é R$80. E por R$80 você não vai conseguir esse livro de outra maneira. É importante dizer que se ele sair na qualidade gráfica da versão internacional, o livro está de graça. É verdade. Ainda mais comparado com outros lançamentos semelhantes aqui do mercado nacional. Mas assim, guardando pra ver, né? Sim, partindo deste pressuposto. É sempre bom dizer que está em Kickstarter, é um risco, a gente não recebe propaganda, não recebe nada para falar disso. Exato. Seria até bom se recebesse. Mas... eu não vi o outro projeto deles, que é o Yggdrasil, né? Que eles já lançaram. Então Mas tudo que eu ouvi foi positivo. Eu também não escutei nada ruim sobre a qualidade gráfica do livro. E ele saiu, né? Eles prometeram, fizeram, arrecadaram e lançaram. Então... Já tá na frente de muita gente aí, né, Monster Hearts? Já tá na frente de muita gente mesmo. Pois é. Então, ouvintes, ficamos com esse review. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente tenha apresentado mais esse jogo aí pra vocês. Lembrando que fazer um jabá de que se vocês querem um pouquinho mais da minha sexy voz, vocês podem ter no canal do Tear dos Mundos, que é um projeto paralelo que a gente faz de streaming de RPG, eu tô lá. O Victor participou de alguns episódios também. E tem canal no YouTube, Tear dos Mundos, em que vocês podem ver os nossos jogos passados. Tem canal no Twitch, Tear dos Mundos. Tem canal no Hitbox, Tear dos Mundos também, em que vocês podem lá acompanhar. A gente costuma fazer os jogos de quinta-feira às 9 horas da noite, normalmente, das 9 às 11. E dê uma chance, talvez vocês gostem de ver a gente jogando RPG, de ver alguns dos conceitos que a gente fala aqui no Escudo do Mestre aplicados na prática, ou não. Ou não. Então, fica aí o jabá para né, isso aí também, queridos ouvintes. E ficamos por aqui, então. Peraí, antes de tudo, se você ouvinte que tá ouvindo, gostou desse episódio, gosta da qualidade do Escudo do Mestre, quer ajudar não só nosso podcast continuar, mas quer ajudar a Terceira Terra, que é a casa que abriga nosso podcast, entre outros, a se manter, a continuar, por favor, considere o link de doação abaixo, aqui no post, né, por uma boa ação que corresponder ao quanto o seu coração, doe o que o seu coração mandar, se for assim de seu interesse. É verdade, é sempre bom para manter os servidores no ar. Muito bom. Então, ouvintes, ficamos por aqui e lembrem-se, podem até haver podcasts melhores por aí. Mas só o Escudo do Mestre é o podcast que desde o começo tem uma One Unique Think nova por episódio. Uau, é verdade. Nós temos, cara. Nós temos uma One Unique Thing por episódio. Eu nunca tinha pensado nisso. Cara, caramba. a gente coleciona. Genial. Velho, genial. Você pensou nessa aí quando, cara? Que foi boa. Cara, as últimas 3 eu tava, sem saber o que falar. Então, desde o começo do episódio eu tô pensando. Eu acho que faz umas 2 horas eu tive essa ideia. E tô guardando aqui, ó. Muito boa. Tá de parabéns. Obrigado, então é isso, ouvintes. Até mais e até a próxima. Tchau. O Escudo do Mestre agradece aos ouvintes que doaram e ajudaram a manter a Terceira Terra viva neste mês. Hiro Kosaka Cavalcante, Fernando César, Rubens Mateus Padovese, Daniel Teixeira Chaves, Vinícius Silva, Júlio Matos, Silvio Antônio Soares de Souza, Alexandre Vaz, Joel Roberto Guimarães Vasco, Fernando Camargo Pereira, Leandro Zanella Campos, Lucas Felipe dos Santos, Luciana Rodrigues da Anunciação e Rafael Machado Saldanha. Escudo do Mestre agradece vocês.